Tá todo mundo aí, tá todo mundo aí, tá todo mundo aí. Tá todo mundo. Vamos começar a live. Socorro! 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 O que tá acontecendo? Fala pra mim! O que tá acontecendo? Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Deixa eu ver como é que tá esse monitoramento. Saudações a todos vocês que estão acompanhando aqui a live do Cone! Live do Cone! Música! Hoje vocês vão aprender como se acende um charuto. Hoje é o tutorial do Conde do Charuto. Tá vendo? Isso é um charuto. Percebam que, como não disse Freud, às vezes um charuto é só um charuto. Isso é um charuto que já foi aceso e apagado. Tem muita gente fresca que diz que não pode acender um charuto depois de apagado. Mentira! Fake news! Pode, eu vou mostrar pra vocês como isso é possível. Ó, e como que se acende um charuto? Você pega, põe na boca, assim, você pode até fazer assim, ó. Você dá uma arrumada aqui nele, e aí é só ir puxando, entendeu? E você acende o charuto. Sacou? Acendeu o charuto. Aí você apaga o charuto. Não, tô brincando. Aí você fuma um pouquinho de charuto, né? Ó. Essa fumacinha que sai que é legal. Não recomendo, tá? Não recomendo para menores de idade, menores de 40 anos. Não, isso aí é só para depois que você fez a curva já. Você fez a curva, aí você começa a fumar charuto. Tá bom? Vou aumentar o som aqui pra gente começar. La Live del Conde! Tô animado hoje, vocês perceberam, né? Tô animado. Eu fiz umas brincadeiras aqui no meu estúdio, sabe? Aí eu tô me divertindo. Vai ter novidade pra vocês em breve. Musiquinha, visual, que não dá pra falar de política só com aquele fundo branco, aquela coisa. Vamos dar uma agitada nesse negócio. Vamos falar a verdade? Fala sério, vamos dar uma agitada nesse negócio? Então vamos comigo. Vem comigo chegando. Eu tava brincando aqui, o que é os significados desse momento todo. Eu queria dizer para vocês o seguinte: o momento é escroto, muito escroto. Só que é na diversidade que a gente constrói o nosso caráter, tá? Então eu quero dizer para vocês que tudo isso que está acontecendo agora no Brasil, Bolsonaro, que a gente não cansa de repetir, de falar, tudo isso tem data de validade. Hoje conversando com meu amigo Léo Couto, linguista que está em Paris, lá, chique, a gente fez o papo com o linguista. Eu falei da Lava Jato, que ele falou assim: olha, eu falei, e essa derrocada da Lava Jato aí, como é que é? O que vocês estão vendo aí? Aí, ele me disse: olha, a Lava Jato não ia durar para sempre, né? Não é verdade? A Lava Jato não ia durar para sempre. Não vai durar para sempre. Nada dura para sempre. Nem a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa democracia durou para sempre. Por que essa porcaria vai durar para sempre? Então, acho que esses enunciados elementares, né? Essas coisas assim que são mais atávicas, mais enraizadas na cultura popular,
Eu acho que vale muito nesse momento. Não vai durar para sempre, Bolsonaro não vai durar para sempre, nada dessa merda toda vai durar para sempre. Eu acho que tem uma coisa muito importante, eu quero dar esse recado inicial para vocês, né? Combater a realidade é uma tarefa hercúlea, muito difícil. Não dá para ficar combatendo a realidade que nem esses caras aí. Vamos combinar que não dá! Não dá! Pode esquecer que não dá! E aí, o que resta pra gente? Quer dizer, na verdade, o discurso do Lula, quando ele diz pra gente manter a esperança, manter o foco, significar derrotas, ele simplesmente está lendo a realidade. Essa é a força do Lula. Ele e da democracia, e do PT, e da esquerda, e dos segmentos democráticos, nós somos conectados com a realidade, pelo menos nós tentamos, não é fácil. Nós tendemos a nos conectar com a realidade. É aquela história de que a verdade prevalece, mais cedo ou mais tarde, é uma questão temporal. Você concorda comigo? Sim ou não? Manda coraçãozinho para dizer que concorda comigo. Concorda comigo, vai, quebra o galho. Vai, gente, concorda comigo. Suzy Flecha dizendo que eu tô parecendo Suzy Flecha, um preto velho daqueles porreta. É isso mesmo, ó, preto velho. Mas o charuto é cubano. Cubano. A fumaça ilumina. Ao contrário do que dizem as más comportadas línguas. Quero fazer uma brincadeira com vocês aqui hoje, então, performática, que nem o Zé de Abreu, né? Uma coisa meio teatral, assim, tal, porque a gente precisa desse punch, precisa dessa, né? Ir pra dentro, se projetar, todos nós precisamos disso. Então, retomando o raciocínio, antes de retomar o raciocínio, mais um pouquinho de música. Trompetista da democracia vai tocar aqui, hein? Ó. Trompetinho, mano. Vamos lá, para de enrolar. Conde, que você já tá enrolando demais. É o seguinte. Então, combater a realidade é um mau negócio. Dá certo até um determinado momento. Aí depois a força da história. Por isso que a esquerda, por isso que o Lula, por isso que segmentos democráticos brasileiros invocam tanto a história. E por isso que muita gente, filósofo isentão, esse pessoal intelectual isentão aí, não gosta de falar da história, acha que é prepotência falar da história, mas não é. A história é assim, ela traz para você um movimento irrefreável das sociedades em torno de alguma questão, enfim, daquilo que caracteriza a sociedade. Claro que a mentira também caracteriza a sociedade, o blefe, né? A corrupção, o roubo desses caras aí do bolsonarismo, né? A subserviência, a submissão, tudo isso caracteriza a sociedade. Mas é aquela questão, o que subjaz a realidade? O que faz a realidade acontecer na nossa percepção? É a heterogeneidade, tudo vai acontecer, inclusive o fim desse processo, desse ciclo. O fim desse ciclo. E nós vamos vendo que esse fim pode se aproximar, sobretudo porque a gente já vê elementos naufragando. Por exemplo, a popularidade do Bolsonaro caiu 15 pontos. É muita coisa. Para 2 meses e um pouquinho de governo, é muita coisa. Bolsonaro volta dos Estados Unidos agora para a realidade brasileira, que se ressignifica depois da ausência, que o Brasil, sem Bolsonaro, o Brasil melhora. O Bolsonaro passa 3 dias nos Estados Unidos lá, o Brasil melhora um pouquinho. Melhora. O Mourão ficou quieto, não sei porquê, podia ter falado um monte aí. Falou nada. Mas, veja, a ausência do Bolsonaro faz bem pro Brasil. Ele volta depois de criticar o Brasil, os brasileiros, criticou os imigrantes. Foi de uma deselegância, de uma grosseria
grotesca que chocou até os americanos. Os americanos não estão acreditando, mas que presidente é esse que veio parar aqui? Perto do Bolsonaro, o Trump parece um intelectual, vocês já perceberam? Já perceberam? É impressionante, né? Porque o Bolsonaro, ele tem extrema dificuldade para se expressar. É uma coisa impressionante. A expressão dele vai até a página 1 de um livro de 100 páginas. A expressão do Bolsonaro vai até a página 1. Olha só, portanto, ele chega, ele volta, ele está de volta aqui, está de volta à selva, que ele gosta de chamar o Congresso. O Congresso não está muito afim do Bolsonaro. Vou trazer dados para vocês com relação a isso. Resumindo, resumo da ópera. Não é mole você combater a realidade. E o que é a realidade? O povo quer cultura, quer comida, quer salário, quer dignidade, quer viajar, quer soberania, quer democracia, quer decidir o seu destino. Essa é a realidade. Então, eu peço encarecidamente a todos vocês, aliás, quero agradecer, tem uma lealdade muito grande entre nós aqui. Eu tinha mudado o horário da live hoje, depois tive que voltar, recuei, que nem o Bolsonaro, né? Recuei, porque eu tive problema aqui técnico, né, com a minha câmera de vídeo, mas 19 horas, por enquanto, esse é o horário da live. Se eu for mudar, eu aviso vocês. Então, é irrefreável. Nós estamos num processo agora irrefreável de libertação do Lula e de libertação do povo brasileiro. E é por isso que eu disse hoje na rede social o seguinte, que quando você tem uma conjuntura semanticamente colapsada, né? Nós estamos numa crise de sentido, né? Uma crise de tempo, semiótica, uma crise de sentido também. Quando você está... um linguista no meio disso, um linguista que lida com a produção de sentido, com a análise técnica da produção de sentido, é que nem pinto no lixo, né? Porque muitos sentidos novos vão aparecendo. E é um pouco aquela história do contra-exemplo, que é muito forte. O contra-exemplo na ciência, na produção científica é muito forte. Então, como é que você entende como o sentido se produz na sociedade, como as ideias, como as ideologias, sem preconceito, como elas se produzem e se replicam na sociedade? Olhando quando elas fracassam. Olhando quando o segmento, o poder, o sistema não consegue mais produzir sentido nenhum. É isso que o bolsonarismo está apresentando nesse momento agora. Não consegue produzir novidade, não consegue produzir uma agenda. Eles estão aprisionados também, né? Na verdade, eles estão presos, Sérgio Moro, Dallagnol, a Joyce Hasselman, né? O STF, né? O Lula conseguiu a proeza de dentro da masmorra de Curitiba produzir uma energia libertária, de muita liberdade intelectual, política, histórica, e deixou para todos nós aqui fora a grande masmorra da democracia, todo mundo aprisionado em discursos que não funcionam mais, exceto, evidentemente, eu excluo aí a esquerda progressista e tal, que está trabalhando, inclusive está junto do Lula, mas ele está muito mais livre do que nós. Nós estamos aprisionados aqui. Aprisionados com um governo tacanho desse, que mergulha no fosso profundo da impopularidade. E nada vai salvar o bolsonarismo desse processo agora. O processo começou, a tendência é muito forte e ela vai se prolongar. Vocês concordam comigo? Olha só. Então vamos para os finalmente, né? Vamos analisar algumas coisas concretas aqui que eu trouxe para vocês. Portanto, o eixo temático nosso de hoje é a liberdade do Lula, é a liberdade do povo brasileiro. Quando o Lula for libertado, acho que esse processo está se aproximando, porque esse fundo bilionário da Lava Jato foi um grande passo em falso, foi o grande mergulho no cadafalso
dessa operação política fantasiada de operação judicial que se alastrou e devastou a economia e a sociedade brasileira. Ela está sendo nesse momento desconstruída e desmascarada. E aí você tende a se prevalecer a interpretação concreta dos fatos e do fracasso que foi a peça de condenação do Lula redigida pelo Sérgio Moro. É a hora agora de entrevistar o Euclides Manso. Vou tentar conversar com esse filósofo que escreveu aquele livro, desmascarando aí a peça condenatória do Lula, que tem ali, acho que 19 falácias, né? De 80 páginas ele conseguiu produzir 19 falácias, daquelas que o Euclides Manso, que é um filósofo lógico, conseguiu rastrear naquele texto todo costurado, todo remendado ali do Sérgio Moro, que tem sérias dificuldades também para redigir um texto com coesão textual. É muito difícil, né? A vida realmente não é fácil. Vamos para o finalmente. Eu quero trazer para vocês percepções sobre esse dia de hoje. Então a libertação de Lula será a libertação do povo brasileiro. Por isso que o linguista curte esse momento colapsado semanticamente. Ele produz fenômenos de sentido importantes, eixos metafóricos, transversalidades. Realmente degustar o sentido, né? Eu gosto de fazer isso. Tem a ver com a contemplação e degustar poesia, letra de canção, né? Literatura. Tudo isso tem um gosto muito, muito interessante, que alimenta a nossa subjetividade e até a nossa libido, inclusive também o nosso caráter e a nossa estrutura de compreensão política do mundo, dos fatos e da história. Então degustar a linguagem é muito importante. Evidentemente o momento é muito dramático, mas eu tento fazer isso por quê? Porque daí você tem novas chances de possibilitar leituras da cena. Então, libertação, essa palavra começa a chegar forte, porque existe uma tendência, existe um viés de se querer a liberdade do Lula livre, né? A bandeira se fortalece, a despeito de que jornalistas aí da imprensa tradicional, eles gostam de colocar a cortina de fumaça em cima disso aí, mas a realidade é que o Brasil está pedindo Lula livre. Se fizer uma pesquisa agora, se o Ibope tivesse a coragem, se o Datafolha tivesse a coragem, de repente a gente pode conversar com o Marcos Coimbra para fazer uma pesquisa nesse sentido, de saber quantas pessoas estão ao lado da causa Lula livre no Brasil. É meio óbvio de você analisar, porque se a Lava Jato definha com a sua adesão popular, se o governo Bolsonaro definha com a sua adesão popular, ora, o que sobe? Uma coisa desce e outra sobe. Sobe a causa de Lula, né? Isso ficou engasgado, ficou entalado na cabeça do brasileiro, porque o Lula era para ser candidato à presidência da República, era para ter ganho no primeiro turno. Nós tivemos um truncamento da democracia que foi patrocinado pelo STF, que agora está sofrendo, tadinho. Está sofrendo com os ataques dos próprios bolsonaristas. Ou seja, nada como a ação do tempo, nada como a lei do retorno, ou nada como a realidade concreta dos fatos. É isso que está se precipitando agora. Tá caindo, as máscaras estão caindo num processo acelerado. Evidentemente, enseja muito cuidado, né, por parte da nossa ação, por parte da nossa leitura, para a gente não cair num celebrismo antecipado, né? Nada de celebrismo antecipado. O que eu quero ratificar com vocês também aqui, esses processos de fascismo, esses processos de estrangulamento do sentido político, historicamente, eles levam um tempo para serem afugentados da civilização. Eles serão afugentados, mas levam um tempo. Pode demorar. O que eu quero dizer para vocês é que nós somos fortes. Nós estamos do lado da história, isso é muito importante. Tem gente que não dá valor para isso. Tô do lado da história, mas não ganhei a eleição, então eu tô ferrado. Não é assim. Não é assim. Ganhar a qualquer custo não é o negócio. Tem muita gente que faz esse cálculo aí, né, de ganhar a eleição a qualquer custo. Não. É importante. A democracia implica que você perca também, às vezes. Isso é pedagógico, isso é importante, isso é a construção do seu caráter político.
O Lula mostrou mais do que ninguém que é preciso também saber perder. O que nós não podemos admitir é um truncamento do processo do jogo, das regras do jogo, como foi feito com a Dilma Rousseff. Tá? Subir a musiquinha um pouquinho aqui pra gente fazer uma transição. Tchim-tchim. Vibração, vibração. Cadê meu coraçãozinho? Oh, oh. Manda pra mim que eu gosto. Deixa eu saudar aqui alguns cavaleiros caras pálidas que estão aqui no YouTube. Joyce Santos, Jailson Romão, Anália Torres. Um trechinho, olha só, Anália Torres, ela tá sugerindo aqui um trechinho da música do Taiguara pro Lula. Eu conheço essa música, né? Eu preciso de você. Nós precisamos sim, você de mim e eu de você. Que linda, Anália, muita lembrança maravilhosa. Eu adoro essa música do Taiguara, né? Eu preciso de você. Nós precisamos sim, você de mim e eu de você. Vou tentar preparar pra gente tocar em breve aqui na live do Conde. Electra Silva, pessoal aqui colocando corações, muitos corações que são todos reencaminhados para o Lula. Te amamos, presidente Lula, mesmo que ele não seja candidato, que desejo muito dele, mas por uma questão de justiça e humanidade. Isabel Weber. Hermes Freire, liberdade, abre as asas sobre o Lula. Ah, moleque, é isso que eu tô falando. Um momento de crise, ele permite muita criatividade. A gente só tem que se libertar, né, dessa amarração aí, desse atraso que é Bolsonaro, que é a imprensa brasileira, que é Rede Globo, que é Folha de São Paulo. A gente tem que se libertar disso. Nem a Fox News, que é um veículo de ultradireita americana, compra as teses da imprensa conservadora brasileira tradicional. A pauta da jornalista Shannon Brain, que entrevistou o Bolsonaro, ela veio totalmente da blogosfera brasileira. E é assim, quando a imprensa internacional cobra alguma coisa sobre o Brasil, eles não vão na Folha de São Paulo para saber o que está acontecendo. Não vão no Estadão. Eles sabem que a imprensa brasileira é de péssima qualidade. A imprensa internacional sabe que a imprensa brasileira é a pior do mundo, a imprensa tradicional brasileira. Folha de São Paulo, Globo, Estadão. Porque é uma estrutura de comunicação e de informação viciada. É uma estrutura baseada em contratos familiares. Agora a Folha de São Paulo está conflagrada numa briga fratricida entre irmãos. Depois da morte do Otávio Frias Filho, a coisa se degringolou ali, né? Então a gente vê que a realidade é mais forte até que esses próprios veículos de comunicação, que sempre quiseram combater a realidade no Brasil, eles nunca tiveram do lado da realidade social brasileira. Eles representam o mercado financeiro e fim. É só isso. Revista Veja, revista Isto É, tudo que você pensar, Época, essas revistas aí semanais de opinião, revista de opinião, é um nome tão feio isso, né? Folha de São Paulo, Globo, Estadão, eles não fazem a cobertura. Claro que tem uma ligação com a imprensa internacional, mas no caso do Brasil é muito grave. Então a imprensa internacional sabe que a imprensa brasileira é vagabunda, sabe disso. E aí, onde que eles vão? Até por uma questão de... É mais fácil você acessar, né, pela internet as homes da imprensa progressista digital brasileira, que é muito mais frenética do que a imprensa tradicional, que ainda está naquele modelo obsoleto, né, de edição, uma coisa muito, muito lenta, num certo sentido. Então, vamos para comentar alguma coisa. Eu quero comentar primeiro a declaração da Gleisi Hoffmann. A Gleisi Hoffmann foi certeira. Ela é impressionante. Beijo para Gleisi Hoffmann. Ela é impressionante, porque ela acabou, eu disse isso num artigo, falei em algumas lives, ela herdou do Lula, por esse momento dela liderar o Partido dos Trabalhadores no Brasil, no momento mais difícil do Partido dos Trabalhadores da história, ela acabou tendo de desenvolver uma proficiência retórica
mais densa ainda do que ela já tinha. Ela sempre foi competente, se elegeu várias vezes e tal. É uma liderança consagrada dentro do PT, o que não é fácil, você se destacar dentro de um partido tão grande, o maior partido do país como o PT. Ela construiu essa reputação, mas esse momento dramático de prisão do Lula, de impeachment da Dilma Rousseff, tudo mais, impeachment sem crime, de golpe em cima da Dilma Rousseff, a Gleisi Hoffmann adquiriu, que você cresce na diversidade, né? Ela cresceu muito. Então a capacidade dela sentir como o Lula, sentir momentos em que você pode encaixar uma palavra, que você pode encaixar um enunciado, ela é craque nisso. Quando a Gleisi enuncia, pode ter certeza que é calor no sistema. É calor no sistema apodrecido e corrupto do bolsonarismo e do tucanismo, né? O moribundo tucanismo. Então, hoje ela disse uma coisa muito importante, quer dizer, o Bolsonaro é o anti-brasileiro. O Bolsonaro quis fazer um joguinho de palavra e dizer que ele é o primeiro presidente brasileiro que não é anti-americano, uma grande besteira que ele diz. E aí, né, quase que levantou a bola para Gleisi chegar, cortando com tudo. Você não é não é que você não é anti-americano, você é anti-brasileiro. Isso é muito forte. Essa palavra anti-brasileiro vai colar no Bolsonaro que nem o quê? O que cola? O que cola feito super bonder, né? Vai colar feito super bonder no Bolsonaro. O cara é o anti-brasileiro. É perfeito para ele isso, porque ele foi para os Estados Unidos e se vendeu o país, criticou o brasileiro, cedeu uma porção de coisas, tirou a taxa do trigo. Quer dizer, imagina os ruralistas que apoiaram o Bolsonaro, como é que eles estão nesse momento. Pessoal, quando coça o bolso, querido, acaba o amor, não tem essa situação. Então, liberou passaporte, quer dizer, aboliu a lei o princípio da reciprocidade, que é consagrado no Itamaraty desde sempre, com todos os governos, até os governos da ditadura. O princípio da reciprocidade, que é você se dar o respeito. Os militares devem estar de cabelo em pé. Eu também tô de cabelo em pé. Por isso que eu ponho o gorro aqui, para não parecer que meu cabelo tá em pé. Eu tô de cabelo em pé, ó como tá em pé o meu cabelo. Os poucos que eu tenho, né? E aí eu ponho a carapuça aqui, porque a carapuça serviu. E aí eu ponho a minha carapuça. Então vocês estão entendendo qual que é a dimensão dessa coisa vendida do bolsonarismo? Sem projeto, tudo errático. Eu queria ter... Você tem umas situações engraçadas, né? Que aconteceram nos Estados Unidos. Deixa eu botar a musiquinha aqui para eu brincar um pouco com isso, porque é irresistível, né? O que aconteceu lá. Fala sério. Não dá. Música! Olha só. Eu queria ver, diante de toda essa tragédia que é o bolsonarismo indo rastejar nos Estados Unidos, teve uma cena que particularmente me comoveu nesta madrugada gloriosa do dia 20 de março de 2019, que foi a história do Eduardo Bolsonaro ter participado da reunião entre Trump e Bolsonaro, a reunião fechada entre os dois presidentes, protocolo, né, de uma visita oficial, e o chanceler brasileiro não participou, foi preterido, foi desprezado, e o Eduardo Bolsonaro foi no lugar dele, que é um deputado federal, filhinho do presidente da República. E aí a cobertura da Patrícia Campos Mello, jornalista muito experiente, cobriu vários governos americanos, relata os bastidores do que foi essa reunião a portas fechadas do Bolsonaro com o Trump. Não sei se foi a portas fechadas, foi porta semi-aberta, né? É aquela coisa de mijar de porta aberta, né? Vocês já viram essa expressão, né? Mijou de porta aberta.
O Alex Sonic roubou minha piada, né? O Alex Sonic roubou, mas a piada óbvia, né? Que assim, na verdade ele intitulou a coluna maravilhosa, como sempre, dele no Brasil 247, né? O Bolsonaro foi para lá e tomou, na verdade ele experimentou o grande, épico, esplendoroso, espetacular, faraônico, o maior Golden Shower do universo, né? Os americanos urinaram na cabeça do Bolsonaro. Foi exato. Aquele post do Bolsonaro foi premonitório. Bom, não bastasse isso, essa coisa toda libidinosa ali dessa delegação brasileira, o Ernesto Araújo, diante dessa triste realidade para ele ter sido preterido, quer dizer, o chanceler brasileiro, Amília Leitão, disse assim: se ele tiver fibra e caráter, ele entrega o cargo. Então ele não foi. E aí qual que é o bastidor que é bonitinho, né? O Ernesto Araújo teve um chilique. Aliás, a Folha usou essa palavra, né? Usou essa palavra na sua manchete. Ernesto Araújo tem chilique depois que Eduardo Bolsonaro vai para a reunião fechada com o Trump, e ele não. E aí, pode ser piti também, né? Ficou descompensado, né? Deu um piti no Ernesto Araújo. Imagina que bonitinho, um chilique do Ernesto Araújo. Aí parece que o Paulo Guedes foi lá consolar o Ernesto Araújo. Falou: calma, não fica assim não, isso passa. Essa cena é impagável. Sinceramente, se eu fosse o Marcelo Adnet, eu faria uma sátira dessa cena hoje. Bom, vamos lá. Então foi realmente terrível. Terrível. Bolsonaro nos Estados Unidos, que é para ninguém esquecer mais, o contra-exemplo, a coisa mais deprimente da história. A gente que pensou que Davos já tinha sido a vergonha maior, temos de entender que agora essa visita aos Estados Unidos venceu a vergonha de Davos. O meu amigo também, Léo Couto, me disse hoje, né? Não tem esse negócio de vergonha do Bolsonaro. Vergonha todo dia. Não tem um dia que você tem vergonha e outro dia que você não tem. Vergonha, vexame, constrangimento, humilhação de ver o bolsonarismo na presidência da República é todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, tá? É por isso, queridos, que a aprovação do Bolsonaro caiu 15 pontos, né? Pesquisa Ibope apontando aí queda de 15 pontos na popularidade do Bolsonaro. E aí, bolsominions? Você vê que os bolsominions desapareceram. Não sei onde está esse povo. Onde que foi parar? Bom, dados concretos de 49 pontos de popularidade, que já era baixo para um presidente recém-eleito, caiu para 34. O pessoal que considera o governo do Bolsonaro regular, de 26 foi para 34. E quem considera ruim ou péssimo, tem umas notícias para vocês, bolsominions. Subiu 13%. De 11 foi para 24. É muita coisa. É inédito. É o maior derretimento constatável pelos institutos de pesquisa de um presidente recém-eleito. E é a realidade chegando, né? É a realidade chegando. Então, como que um presidente... Pergunto a vocês, como que um governo quer aprovar uma reforma da Previdência nessas condições? Eu me lembro de um artigo do Nizango Anais dizendo assim: não, impopular é que é bom, né? Porque quando é impopular é porque você está tomando medidas impopulares, né? Tem que tomar medidas impopulares. Os caras adoram diminuir o povo, né? Tem um pessoal que adora minimizar, desprezar, ignorar a importância do povo, né? No processo político, no processo do destino de uma sociedade. Portanto, não vai aprovar nada. A situação no Congresso está conflagrada. O Rodrigo Maia está de saco cheio. Ele não aguenta mais ter que fazer o serviço que o governo não faz. O governo não tem articulação. A Joyce Hasselman, a líder autoproclamada, né? A Joyce Hasselman é a líder autoproclamada do governo, porque o Major Vitor Hugo,
não deu certo, né? Infelizmente não encaixou, né? Ninguém reconhece o Vitor Hugo como porra nenhuma, tá? Com todo respeito. Aí a Joyce Hasselman fala, não, sou eu sou a líder. Também ficou no meio do caminho, até porque a Joyce Hasselman, querendo fechar o STF... Gente, fala sério. O que está acontecendo? Querendo fechar o STF, conclamando a multidão de 50 pessoas para fazer manifestação contra o STF, querendo eliminar o STF. Essa é a diferença, né? Por exemplo, eu sempre critiquei o STF, sempre brinquei, acho que é uma geração tecnicamente fraca, Carmen Lúcia, Fux, né? Pessoal bastante desprivilegiado tecnicamente, né? Mas eu não quero fechar o STF, né? Eu não sou desses que querem fechar o STF. Eu quero que o STF melhore. Eu quero que você tenha uma geração nova de magistrados competentes para poder produzir uma defesa da Constituição mais qualificada. Ora, essa é a crítica que os segmentos democráticos da esquerda dirige ao STF. Não é essa a crítica da direita, é a crítica populista. Vai ficando claro para a cena brasileira, até para a cena do comentário, a cena dos colunistas, articulistas, jornalistas, comentaristas, que o populismo nunca viveu na esquerda, o populismo mora na direita. Porque o populismo, esse ismo, dá uma artificialidade para o processo. A esquerda é popular. Ela é popular porque as causas dela são populares. O governo Lula era um governo popular, não era populista. Esse governo Bolsonaro quer ser populista e tá difícil até para isso, né? Porque realmente não dá. Vocês não acham? Vamos lá, sem se intimidar com esses animais. Bom, e só um comentário. Eu não resisto, vou ter que. Eu fiz na Super Live, vou fazer de novo. Um comentário que é o seguinte: o Bolsonaro nos Estados Unidos, ele representou esplendorosamente, não o Brasil, mas ele representou esplendorosamente a elite classe média brasileira. Tá? A elite e a classe média brasileira. Isso ele fez com muita competência, porque a elite classe média brasileira é burra, é violenta, detesta o povo brasileiro e é entreguista e é submissa aos americanos. Ele representou como nunca ninguém antes na história deste país a nossa elite empresarial e a nossa classe média. Com as exceções que nós temos aí, evidentemente, né? Que saudade! Que saudade dos governos democráticos, meu Deus do céu! Fala sério! Cadê a democracia? Olha só, deixa eu ler os comentários aqui no chat da transmissão pelo YouTube. Robson Arantes, querido, tá sempre aqui comentando. É um prazer ler o seu comentário. Tá dizendo, Conde, o ex-deputado e ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro, o petista Vadir Damus, queridíssimo, também pediu o fechamento do STF. Tem vídeo no YouTube. É só pesquisar usando o seu nome. Ó, fechamento? O Vadir Damus? Fechamento? Vou ver. Eu não sei. Tem que ver o contexto, né? Porque tudo tirado de contexto é problemático. Mas eu vou levar bastante a sério o seu pedido aqui. Eu acho que no calor no calor da tensão política, pode escapar uma coisa ou outra. O que eu quero dizer, querido Robson Arantes e todos os internautas que estão me assistindo aqui, é um protocolo, é uma questão geral, né? Em geral, a esquerda não pede para fechar o STF. Ela critica os integrantes do STF, critica o processo apodrecido de deliberação do STF, mas não pede para eliminar, porque o STF é premissa básica, um supremo, premissa básica da democracia. Quero ver essa história do Vadir Damus aí, ver se ela confere, tá? Vamos lá, mais alguns comentários aqui. Chamamos presidente Lula, Joesse Santos.
Vamos ver aqui. Olha, Girassol Nascente, que nome lindo de perfil. Girassol Nascente fazendo um monte de joinha aqui. Joia pra você também, Girassol Nascente. Girassol Nascente. Olha só. Conde, o Reinaldo Azevedo disse que o Bolsonaro, pai e filho, queriam ser mais americanos que os próprios americanos. Parece, né? É muito tosco, né? Foi tudo muito tosco. Então, depois eu leio mais comentários do chat. Eu quero, só finalizando essa questão da classe média brasileira finalmente representada. A classe média tá com pudor, tá com vergonha do Bolsonaro. Ela votou no Bolsonaro, a elite brasileira, os endinheirados, né? Pessoal aí que extrapola a classe média, né? Que tem muita grana. O pessoal votou tudo no Bolsonaro. É só ver aquelas pesquisas da Datafolha, a própria mancha de votação que saiu depois, não que saiu antes, né? Porque as pesquisas de opinião segmentadas, né? Então quem ganhava mais de 20 salários mínimos, mais de 10 salários mínimos, o Bolsonaro ganhava por 70%. Então esse pessoal, ele foi bem representado nos Estados Unidos, que é o pessoal realmente vassalo, subserviente, que rasteja, que paga mico, né? Povo brasileiro é soberano. Povo brasileiro é soberano e está indignado com isso. E o Bolsonaro, esse anti-brasileiro, ele vai pagar caro por isso, né? Já está pagando caro pela queda da popularidade, mas as coisas vão se sobrepor agora que ele voltou para o Brasil, diante dessa vergonha, desse vexame internacional mundial que foi sua visita nos Estados Unidos. Bom, daqui a pouco vai ter musiquinha. Vou tocar a música do Chico Buarque para vocês hoje, do Pablo Milanês, em homenagem à possível, que todos nós estamos torcendo, provável, possível, desejada libertação do povo brasileiro, que se confunde com a libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva. Então, cena curiosa do Paulo Guedes consolando o Ernesto Araújo. O Paulo Guedes é pequenininho, você já pensou ele consolando o Ernesto Araújo? Não, fica assim, não, na próxima você entra. Na próxima reunião de chefe de Estado você entra, né? Ernesto Araújo, né? Francamente, Itamaraty não... O coitado do Itamaraty. Itamaraty tem reputação, sempre teve independência, foi respeitada a independência pelo Lula, pela Dilma, foi respeitada, acho que até pelo Fernando Henrique Cardoso. Você vinha o Itamaraty era uma reserva nossa, importante. Brasil importante na geopolítica internacional, com uma escola de diplomacia bastante consolidada. E agora acontece isso. Desculpa, viu? Itamaraty, aí os diplomatas, eu me solidarizo a todos vocês. Eu quero dizer o seguinte, né? Brinquei aqui, né? Segura a mãe do Bolsonaro, né? Segura a mãe do Bolsonaro, senão ele vende. Ele vende. Tudo que estiver na frente dele, já era. Comentário rápido sobre a base de Alcântara. O que está em jogo na base de Alcântara? Eu entrevistei 2 especialistas que fizeram parte aí do projeto espacial brasileiro. Uma entrevista que vai ao ar hoje pela TV 247 às 22 horas, reprise, né? Ela tá no meu canal do Conde. Peço para vocês se inscreverem no meu canal. E aí, só resumo da ópera para vocês. Eles disseram que é muito difícil que essa cessão do território ali da base de Alcântara tenha realmente algum tipo de produtividade, tanto para o Brasil. Para o Brasil nem pensar, né? Nem pensar. Significa absolutamente nada. Essa história de que a Folha de São Paulo cobriu assim, né? De que ceder a base de Alcântara vai permitir que o Brasil adquira mais armamentos modernos. Tudo mentira, tudo, né? Vai participar de outras coisas. Hoje o Trump falou que o Brasil, ele quer que o Brasil faça parte da OTAN. Isso tudo é mais... Você tem a técnica diversionista aqui no Brasil dos Bolsonaros e você tem a técnica diversionista do Trump lá nos Estados Unidos. Então o Brasil já abriu mão. Ele já abriu mão do seu status de emergente dentro da OMC. Isso vai dar um pano para manga, vai ser horrível, vai ter que desfazer tudo no futuro próximo. Tudo que foi feito pelo governo Temer, esse governo golpista, PSDB Temer, e esse governo incipiente, que está tentando destruir o Brasil inteiro, e encontra dificuldades. Encontra dificuldades porque órgãos, instituições, né, entidades são fortes no Brasil.
gente não pode ignorar isso. Você tem situações aqui no Brasil de muita resistência, que impede, inclusive juridicamente, de operação desse governo golpista. O governo Bolsonaro também é um governo golpista. Quer fazer uma coisa, não pode. Quer entrar na terra indígena para fazer garimpo, aí você tem um empecilho jurídico ali que não é assim. É assim eu vou e pronto. Também não é. A base de Alcântara também, ela tem de passar pela aprovação no Congresso, depois desse decreto assinado lá nos Estados Unidos pelo Bolsonaro. Ou seja, e o tempo médio de uma aprovação dessa natureza no Congresso é 4 anos. E o uso da base de Alcântara para lançamento de foguetes, sinceramente, para os americanos é a muito longo prazo, se for. O que os americanos querem realmente é fincar pé, isso é evidente, fincar pé ali acho que deve ser uns 400 quilômetros da ilha de Marajó, né? É um lugar extremamente estratégico, embocado quase que no coração do Oceano Atlântico, a base de Alcântara, no Maranhão. Dali você tem esse privilégio de lançamento de foguete, mas geograficamente ela é muito estratégica. E o que os americanos querem? Os americanos querem ficar a pé ali, quer fazer uma Guantánamo particular, mas não para prender gente, para fazer operações militares, né? E isso seria, se o Trump conseguir realmente, porque não sei se ele vai conseguir isso, não sei se o Congresso está hostil ao Bolsonaro, gente. Nós temos inclusive de aproveitar esse momento. O Congresso está hostil. O Rodrigo Maia não quer mais fazer papel de defensor da reforma da Previdência, porque isso é desgastante eleitoralmente. E é isso que o bolsonarismo está fazendo. Ele está tirando o corpo fora e está deixando tudo para o Congresso. E o Congresso não está aceitando isso não. Tá? Você tem um caso hoje no Congresso também que ninguém quer relatar a matéria na CCJ. Por quê? Porque a matéria é desgastante, porque o governo é confuso, ele não emite sinais claros. Vocês estão me acompanhando? Então ninguém quer relatar, nem a bancada religiosa, a bancada evangélica, pessoal desses grupinhos, bancada da bala, do boi, da Bíblia, que parecia que tudo estava alinhado com o Bolsonaro, mas não é bem assim. Eles querem a parte deles, eles querem a política. Eles querem a política, enfim, do jeito que ela acontece ali em Brasília, guardadas aí as devidas considerações a respeito de um toma lá da cá explícito, mas a política tem que ter conversa, as pessoas têm que se colocarem, né? Cadê o Onyx Lorenzoni? O Onyx Lorenzoni estava na Antártida, né? Frio, né? Tava lá no frio. Cadê a liderança? Não tem. Então isso dificulta bastante. O Bolsonaro está em maus lençóis ali no Congresso Nacional. Vocês não acham? Olha só, vamos lembrar uma coisinha importante, né? Toda essa subserviência do Bolsonaro, essa submissão dos Estados Unidos, essa vergonha grotesca, deprimente, né, que nós aí sofremos para ter de encarar e testemunhar dessa delegação brasileira que foi para os Estados Unidos, não conseguiu nada para o Brasil, nada, só entregou tudo, entregou a taxa do trigo, entregou passaporte, entregou base de Alcântara, entregou tudo, não ganhou nada. Lembrar de quando nós tínhamos governo soberano e democrático, sobretudo o governo Lula e Dilma, evidentemente, mas é que o governo Lula teve o Lula, esse carisma dele, né? Essa admiração que ele conquistou do mundo todo. É bom a gente lembrar que essa história de anti-americano nunca existiu concretamente no Brasil. O Brasil nesse sentido, o Brasil foi inteligente, a não ser na ditadura militar, porque a ditadura militar era muito americanista, né? Ela nasceu de um golpe patrocinado pelos americanos, então ela tinha de ser americanista, americanófila. Mas nesse curto período democrático que a gente viveu, que foi interrompido em 2016, os presidentes brasileiros foram relativamente soberanos nesse sentido, de não se vender. Tirando o Fernando Henrique Cardoso, né,
Teve o Celso Laffer tirando o sapato, né? Chanceler brasileiro tirando o sapato nos Estados Unidos, né? Olha só a imagem que o americano faz do brasileiro. Tirando FHC, digamos que o Itamar Franco, né? Talvez Sarney, né? Talvez até o Collor, foram presidentes que não foram tão subservientes assim aos americanos. Isso é importante de ressaltar, porque quando ele foi presidente, quem era presidente dos Estados Unidos era o George Bush. E o George Bush e o Lula tiveram uma relação bastante respeitosa mutuamente. O Lula foi tratado com extrema cortesia e deferência nos Estados Unidos. George Bush não era bobo nem nada, sabia que o Lula era muito popular no mundo todo. E o Lula realmente saiu foto dele no carrinho de golfe lá do Bush. Ele foi hospedado, acho que naquela casa de campo dos americanos, lá do governo americano, da presidência americana, e conquistou muita coisa, conquistou respeito, porque ninguém vai respeitar você se você não se respeita. Essa coisa de ser subserviente, bajulador, é péssimo, é péssimo. Os americanos querem sabe, fazer do povo brasileiro agora seus escravos, depois de todo esse espetáculo de rastejamento dos bolsonaristas lá nos Estados Unidos. Quer dizer, você tem de ter respeito, autoestima. Isso, aquela história do Lula não se levantar quando apareceu o George Bush, numa reunião que eles tiveram, acho que do G20, todo mundo ficou embasbacado, né? Mas você não vai levantar? Chegou, não, eu não vou levantar, porque quando eu cheguei ninguém levantou, por que eu vou levantar? É o Lula, querido. Então, esse é a essência de um povo soberano. São esses sinais que constroem um caráter de um povo. O povo brasileiro foi enganado. Nós temos de admitir isso. Não adianta jogar a culpa para cima do povo brasileiro por essa aberração do Bolsonaro aí. Não, o povo brasileiro foi enganado. O pessoal que votou no Bolsonaro está tudo já caindo a ficha neles. Então é bom a gente lembrar do que era uma relação genuinamente respeitosa entre dois chefes de Estado importantes. O Brasil é muito importante no mundo. Agora ele está relegado a um papel de subserviência, um papel grotesco, mas isso pode ser recuperado rapidamente. Então veja, o recado inicial da live, né? Esse momento trágico do Brasil, ele vai acabar. Ele está acabando. Ele está em processo de apodrecimento. Nós vamos ver a democracia florescer de novo. Tá? Eu não sou daqueles que ficam apocalípticos. Né? Não tem que ficar apocalíptico. Não, vai ter golpe militar de novo, os militares vão tomar o poder. Eu acho que não. Eu acho que o povo brasileiro quer democracia e ele vai impor essa vontade. Nós temos de acreditar nisso. Nós não podemos cair no embarcar nessa ilusão, nessa indústria de fake news, nessa indústria de pessimismo. É uma indústria de fake news associada a uma indústria de pessimismo e ceticismo, que paralisa o cidadão brasileiro. Nós não podemos entrar nisso. Temos de ficar ali fazendo o que a gente sempre fez, fazendo política, fazendo a manifestação na rua, nas redes sociais, produzindo aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa cultura, que é a nossa solidariedade. Esse é o ponto agora para o Brasil, e isso já está desencadeado. A campanha Lula Livre. Eu quero dizer, só fazer um comentário rápido, porque sobre a Marielle Franco, né? A Marielle Franco entrou na ordem do dia. As investigações sobre a sua execução roçam de muito proximamente os Bolsonaros, a família Bolsonaro, e nós vamos ter mais tensão nesse sentido nas próximas semanas, porque o noticiário está indicando isso. As investigações preliminares subsequentes à prisão dos dois supostos atiradores e assassinos da Marielle Franco, que fizeram aquilo mandados por alguém, elas estão avançando e a pressão é forte, a pressão social é forte. E no Rio de Janeiro, o PSOL está tendo um papel muito importante nisso tudo. O Marcelo Freixo, hoje eu conversei com uma amiga do Rio de Janeiro, me disse isso, que o PSOL está tendo um papel poderoso no Rio de Janeiro. Eu disse aqui que depois desse desfile da Mangueira o PSOL ia crescer muito, do ponto de vista da simbologia política brasileira, do imaginário político. Acho que chegou a hora do PSOL. O PSOL daqui a pouco ele vai conquistar o governo do Rio. Pode crer que depois do Witzel, anota o que eu estou falando para vocês, depois do Witzel, se ele não cair antes por corrupção, alguma coisa assim, o próximo governo do Rio vai ser do PSOL.
prefeitura ou o governo do estado. Isso é muito importante, é importante que a gente tenha o PSOL forte. E o que é importante também é que o PSOL e o PT, pelo menos guardadas as divergências pontuais, se unam por essas causas, que são Marielle vive e Lula livre. Isso é muito importante, isso pode realmente acelerar a libertação do Lula, porque isso tem um apelo popular muito forte. Então veja, é estratégico, mas é oriundo também de um caráter político que nós temos de preservar. A memória da Marielle Franco tem de ser cada vez mais preservada e enaltecida por todos nós, independente de qualquer partido político. Então esse momento está chegando muito forte, e eu acho que a gente tem de entender que o ceticismo e o pessimismo têm de ficar de lado, e nós temos de retomar o protagonismo político, porque eles estão acuados, eles estão com medo, a Lava Jato está com medo, Deltan Dallagnol está com medo, foram desmascarados, deram um passo em falso com aquele fundo bilionário, entregaram, na verdade, de bandeja, uma tese jurídica que pode prevalecer agora para produzir a anulação da condenação do Lula. E, queridos, a hora que o Lula voltar à cena, vai ser uma coisa, vai ser poderoso. Imaginem vocês a voz do Lula retornando para nossa cena política. É isso! Vou tocar a musiquinha? Vamos lá! Deixa eu tirar isso aqui então, vamos para nossa música. Hoje eu quero tocar Como Se Fosse a Primavera, do Pablo Milanés, grande compositor cubano, que foi gravada e cantada pelo Chico Buarque nos anos 70. O violão tá aqui, violão, temos o violão, vem comigo, quero ver subir os coraçõezinhos, e a gente vai encerrar. Essa é pra você, Lula querido, daqui a pouco a gente vai estar junto. Vocês me escutam? Vamos lá. Calada maneira você chega assim sorrindo, como se fosse a primavera e eu morrendo. E de que modo sutil me derramou na camisa todas as flores de abril. Quem lhe disse que eu era riso sempre e nunca pranto, como se fosse a primavera, não sou tanto. No entanto, que espiritual você me dar uma rosa do seu rosal principal. E de que calada maneira se me adentra os tesoriendo, como se fuera la primavera, yo moriendo, yo moriendo. Quem lhe disse que eu era riso e sempre nunca pranto, como se fosse a primavera, não sou tanto. No entanto, que espiritual você me dar uma rosa do seu rosal principal. E de que calada maneira se me adentra os tesoriendo, como se fuera la primavera, yo moriendo, yo moriendo. É isso, gente, muito obrigado. Finalizando mais essa live do Conde. Um beijo grande para todos vocês. Muito obrigado pela presença,
pelos comentários, pela celebração, pelos coraçõezinhos. A gente se encontra amanhã na Super Live e na Live do Conde. Um beijo pra vocês e até. Valeu!